Olá! Tá começando o 106º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Tudo beleza. Eu ia te perguntar, agora de manhã, como é que você estava se sentindo, se tinha um buraco na sua alma, agora que foi confirmado que a rede social favorita dos cacófonos da quinta série do Brasil confirmou que vai fechar. Nossa. Brasileiros, a culpa é de vocês, brasileiros. Encheram os indianos de esperança, eles mandando mensagem fofa, todo mundo afagando um no outro, mas... Pois é. Logo em seguida, o pessoal largou o cu pra lá, né? Pois que triste. Eles tentaram bastante, conversaram bastante com investidores no último ano, etc. Tinham conseguido já um investimento de 60 milhões, estava vendo se era vendido, se não era, mas anunciaram agora na quarta de manhã que, olha, ninguém quer encostar em rede social, moderação, conteúdo gerado por usuário, então é isso aí. Mas pois é, né, os brasileiros lotaram lá, abandonaram, ficaram com um monte de gente contratada à toa, e deu no que deu, né? Mas ao invés de falar sobre isso, que ia ser o tema de abertura aqui do episódio, a hora que você entrou e falou Marcos, na nossa chamada aqui, eu falei, nossa, mas será que eu já me acostumei com esse som novo da Bia? Ou a Bia voltou pro som antigo mesmo? Porque tá igualzinho. O que é a realidade? É o presente ou o passado? O que aconteceu? Pois é, eu usuária de Windows novamente, né? Depois de 20 anos usando Mac e Linux junto também, né? O Windows era muito esporádico, mas voltei a ser usuária full-time de Windows e estou vivendo todas as experiências que o usuário de Windows vive. Por exemplo, formatar o PC. Depois de apenas 2 semanas. Não. E tá aqui encostado, né? Eu sou uma nerd teimosa, né? Fiquei um tempão ali com o suporte da Dell, tentando resolver. Fiz uma formatação do zero. Reinstalei o sistema operacional, voltei a BIOS, as configurações de fábrica, baixo o Windows, instalo o Windows, configuro o Windows. Foi 1h30 no telefone lá conversando com o suporte, né? E pra dar tudo errado no final. Apesar da configuração ter sido ok, né? Voltei à tela preta da morte lá, não carregava o Windows mais. E eu pensei, será que porque eu puxei os dados antigos e as configurações lá da minha conta? Vamos fazer uma nova instalação do zero, como se fosse um PC novo. Não vou puxar nada, instalação limpinha. Mesmo problema. Aí eu desisti e fui dormir, porque tava tarde. Ai, gente, tá complicado, viu? Mas também 20 anos sem... achei muito legal não precisar mais de pendrive e tal, pra ficar fazendo... uma instalação a partir de pendrive, esse tipo de coisa, assim, ainda mais tendo fibra agora, né? Tudo muito rápido. O setup da Dell ali de fábrica é bem intuitivo, bem prático, né? Você quer fazer tudo que você quiser, você faz a partir do menu ali, né? Eu acho que é o meu monitor, é algum hardware que eu acho que tá dando pau aqui, porque não é um laptop, né? É um desktop. Meu monitor já era antigo, tô usando outras coisas aqui também. Agora, até adivinhar o que, gente? Acho que só no próxima semana. Ai, Bia. É bom que a experiência do Windows continua consistente, né? Era assim há 30 anos, segue exatamente. assim, que coisa. Nada como a tradição, né? Certas coisas não mudam. Pois é. Bom, tomara que até a semana que vem já seja resolvido. Mas, não, que desespero, Bia. Bom, vamos começar aqui com os follow-ups em relação às últimas semanas. A gente comentou sobre óculos multifocais, aquilo tudo, né, uso em computadores, etc. E o Jomar Magrafe falou o seguinte, eu cansei de lutar aqui com os meus óculos multifocais e conversei com meu optometrista. Ele prescreveu óculos para uso de computador. Basicamente, óculos de leitura com as correções de astigmatismo e presbiopia, com o grau aferido a uma distância aí, média entre eu e a tela, e com filtro de luz azul. Não corrige minha miopia, mas como é só para esse uso, não faz diferença. E sem problemas com as minhas 2 telas de 32 polegadas, o Jomar falou que recomenda. Olha, a males que vem para bem. Eu desmarquei meu oftalmologista ontem para cuidar do PC. Agora semana que vem eu vou pegar essa dica do Jomar aí e vou conversar com ele sobre isso. Gostei. E o Edmar Olano também mandou uma coisa parecida. Ele falou assim, sobre a altura, na verdade, do monitor
e utilização de óculos com lentes multifocais ou bifocais, ele falou que há 3 meses usa lentes ocupacionais, que também são chamadas de funcionais, e em resumo, ele diz, é tipo uma lente aí para perto e para médio. O principal uso delas é exatamente o pessoal que trabalha em computador, e são 3 meses sem dores no pescoço, porque não tem que ficar movendo a cabeça para cima, para baixo, para encaixar o foco, né? Ele falou que a parte chata é que acaba sendo mais um óculos, porque ele serve só para trabalho e leitura ou estudo. Poxa, mas vale a pena, se vai melhorar sua produtividade, seu conforto principalmente, poxa, acho que vale a pena investir sim, se você trabalha com isso, tá ali o dia inteiro, é o seu ganha-pão, todo investimento é válido. Eliminar essas dores, né? É uma coisa que eu tenho uma conversa com a Lari recorrente, é sobre como, aparentemente, mulheres tendem a usar um sapato que incomoda, mas é bom porque tem um salto bonitinho, ou a cor é bonitinha, e é uma coisa que não entra na minha cabeça, né? Ficar desconfortável por, 4, 6 horas porque o sapato é bonitinho. E eu sei que eu tô generalizando aqui falando sobre mulheres, mas é uma observação histórica que eu tive, pelo menos na minha experiência, né? E eu lembrei disso porque o Edmar falou, né? Assim, são 3 meses sem dor no pescoço, então eu fico imaginando o contrário, né? Você pensar, cara, eu tava suportando, aguentando, deixando pra lá uma dor no pescoço para usar os óculos, porque é assim. Não, né? Tem que ir atrás da solução para tirar a dor para trabalhar. O trabalho já, muitas vezes já é ruim. Doendo ainda por cima, aí piora, né? Então, gostei da dica. Muito bem, ó. E seguindo aqui, teve uma notícia que eu achei interessante que você mandou para mim nessa semana, que foi sobre a parceria entre... É Lily ou Lily? Lily, muito bem. A Lily fez uma parceria com a OpenAI e é uma parceria para desenvolver... novas drogas, novas moléculas, novos medicamentos, né? Falei para vocês que eu acho essa parte de drug discovery ligada à tecnologia e estrutura molecular, eu acho isso fascinante, maravilhoso, gosto de ler tudo a respeito disso. E era questão de tempo, eu sabia que logo eu ia trazer essa notícia para vocês de grandes companhias farmacêuticas fazendo parceria com a OpenAI a fim de agilizar alguns desses processos. Nesse caso da parceria com a Lilly, é a respeito da busca de novos antibióticos, porque não sei se vocês sabem, mas antibiótico é meio que uma briga de gato e rato, né? Infelizmente, micro-organismos cada vez mais resistentes vão surgindo, né? Muito por causa do uso indiscriminado desses medicamentos também. Então, a indústria está sempre numa correria aí em busca de antibióticos mais poderosos para combater bactérias mais resistentes, principalmente no meio hospitalar. E tá aí, agora a gente vai ter uma forcinha aí da OpenAI para aprimorar moléculas já existentes ou então descobrir novas e melhorar esses processos. Legal, né? Muito legal. Isso é uma coisa que a gente tende a ver, por exemplo, o Google, que tem eles têm a divisão, tem o AlphaFold, o AlphaGo, né, e o AlphaFold também, a parte da DeepMind, etc. E essa parte chama dobra de molecular, dobra de proteínas, né, essa folding, né, legal, que eles chamam. E isso foi uma coisa que eles basicamente resolveram. Tinha até uma Copa do Mundo de previsão de como é que era o aspecto 3D da proteína, etc. E que o que eles fizeram com IA, eles acabaram com a Copa do Mundo, porque agora virou um problema resolvido, conseguir prever qual vai ser o aspecto 3D, porque isso impacta em como é que ela vai se conectar com as outras, etc, né? E é legal ver a OpenAI botando pelo menos o dedão agora nesse mercado também, porque Bom, a gente já falou várias vezes e vai seguir falando sobre como IA e saúde tem muito a ver a parte de pesquisa, né? Por conta de o entendimento de um volume grande de dados e como é que você trata isso, etc. E a possibilidade da tecnologia encontrar padrões ou caminhos que a gente até poderia encontrar, mas que ia levar muito mais tempo para consumir um volume tão grande de dados assim para encontrar caminho. E é legal ver a OpenAI colocando o pezinho nesse mercado. Espero que traga bons resultados, e uma parceria com uma empresa tão grande quanto a Lilly é relativamente grande, né? Então, é relevante, então me deixou empolgado isso. Acho que nessa área molecular, de dobramento de proteínas, o Google tá bem na frente aí com o AlphaFold. Quem tem interesse entendeu do que se trata, né? Pesquisa depois pelo AlphaFold 2.
né, para vocês entenderem que a estrutura 3D de uma determinada molécula é chave para que ela se encaixe em receptores de células humanas ou receptores de patógenos e desencadear um mecanismo de ação. E isso está cada vez mais em nível molecular e até atômico, né? Imagina você ter um modelo matemático ali que você muda um resíduo de um aminoácido ali que vai mudar a carga elétrica ali da molécula como um todo, e isso muda tridimensionalmente a estrutura da proteína e vai fazer com que ela se encaixe ou não em determinadas moléculas. Gente, é basicamente um Lego, um quebra-cabeças, é assim que funciona. Você está construindo ali uma molécula especificamente para se encaixar em outra. É uma área muito legal. Muito, muito mesmo. Bem bacana ver. Vai ter link na descrição para quem quiser saber mais sobre essa parceria. E ainda sobre esse segmento unindo IA e saúde, o CT Júnior mandou pra gente um link. Ele falou, ouvi um podcast, lembrei de vocês na hora, que é um podcast aqui da Server Room Brasil, o pessoal da Zorro, e entrevistou o Jackson Fressato, que por conta de ter perdido a filha recém-nascida, que estava fragilizada já e acabou tendo uma sepse no hospital, ele criou o que dá para descrever agora, um aplicativo que usa IA, apesar de que isso aconteceu há bastante tempo, ele começou a fazer esse sistema há bastante tempo, chamado IA Robô Laura. E o trabalho dele foi de, aos pouquinhos, né, fez uma parceria com um hospital, virou uma coisa municipal e depois estadual e está seguindo, expandindo isso. É utilizar a IA, enfim, né, usar os dados que já se tem ali na hora, a parte de sintomas, parte de que nem sintoma oficial, mas só uma sensação, uma coisa percebida ali, para fazer um acompanhamento e fazer o diagnóstico precoce de sepse, conseguir intervir a tempo, né, evitar novas mortes. Eu achei uma entrevista de 1h30, coisa assim, e ele não entra tanto na parte técnica, mas explora de um jeito mais macro o impacto que desde o começo a IA passou a ter nesse tipo de coisa, os caminhos que agora a IA está evoluindo, para onde que isso pode virar, e toda a parte estrutural de cuidado com a saúde, e como isso é uma coisa que me impressiona sempre que eu converso muito com a Larissa sobre o trabalho dela, como até hoje muito da coleta e tratamento e direcionamento de dados em hospitais é uma coisa extremamente rudimentar, é assustador como ainda é rudimentar. Né? Exato. O Brasil é um país com muitos percalços no campo tecnológico, na área da saúde. É um país muito grande, muito desigual, né? Mas o trabalho que o pessoal ali do Robô Laura faz, e aqui da minha região, né? Conheço bem o trabalho deles, conheço eles. É realmente fantástico. E eu sugiro que vocês sigam o link aí e acompanhem a história, que é muito interessante. História ele fez depois do Instituto, com o nome também da filha dele, vai ter link na descrição, e isso me lembrou, claro, o papo que a gente bateu aqui, já vai completar um ano, talvez, com o Alexandre Chiavegato Filho, que é professor da USP, tem o LabDAPS, né, que é o Laboratório de Big Data, etc., e a gente falou justamente sobre esse encontro entre IAs generativas, análise de dados e saúde, né, então é um papo que foi mais pro comecinho desse boom de IAs generativas, mas ainda assim, eu acho que segue tão atual quanto foi na época, e vai ter link na descrição também. Foi um papo bem bacana. Com certeza. Um abraço para Alexandre. Tô sempre compartilhando os artigos dele lá no Estadão, né? Eu compartilho no Twitter para quem quiser acompanhar com mais detalhes. Inclusive, ele tá na China agora, essa semana. Sim. Vai trazer umas novidades lá pra gente. Quem sabe ele volta aqui para falar sobre isso. Então. E seguindo aqui agora sobre a na sala de aula, que vai permear aqui o resto, na verdade, do episódio. O Rambo mandou pra você um carimbo que alguém postou, né? O carimbo que minha professora tá usando aqui na aula. O que é o carimbo, Bia? É aquela máscara do... como é que é o nome daquele personagem lá? Do Pânico, né? Copiou do ChatGPT? Eu gosto, é assim, amostradinho. Quando vira carimbo, você sabe. Os malandrinhos, os malandrinhos agora vão ser carimbados, que lindo. Eu achei bem engraçado, vou deixar na descrição aqui para quem quiser ver também. E, enfim, teve outro, acho que é bacana falar sobre isso, pelo menos trazer atenção para isso, sobre como a Globo atualizou os princípios editoriais dela
para o uso de IA, mas antes de falar sobre isso, eu quero agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a área de trabalho e segue oferecendo até 4 meses de graça para você que entrar em expressvpn.com/adtrabalho ou clicar no link na descrição e assinar o plano anual para passar a ter uma conexão mais segura, privada de verdade, especialmente você que se conecta a Wi-Fi públicos, que vai saber quais são os termos de uso. Geralmente é de graça porque os seus dados são para essa conexão, mas às vezes é pago e ainda assim seus dados pagam parte da conexão, esses Wi-Fi de avião, por exemplo, né? Vê no termo de uso, tá lá que seus dados podem ser coletados, passado para frente, pode ser para instituto de pesquisa, mas vai saber, né? Você tem que poder dizer não. E com o ExpressVPN, você diz não, você passa a criptografar a sua conexão, então nem quem oferece a conexão e nem a ExpressVPN sabem os sites que você acessa, por quanto tempo, os dados trafegados, servidores que você cutuca, os aplicativos ou serviços de streaming, os conteúdos que você consome. E falando em streaming, tem uma coisa muito bacana que é a seguinte: se você ligar a ExpressVPN na sua Apple TV, por exemplo, e se conectar aos Estados Unidos, ao acessar o app Max, né, que era o HBO Max, você passa a ver o catálogo dos Estados Unidos. Disney, a mesma coisa também. Então, os catálogos são diferentes, variam bastante entre países, e com o ExpressVPN você tem acesso a esses conteúdos. Contrário também, tá viajando, quer ver uma coisa no YouTube, só tem no Brasil, liga a ExpressVPN, roteia a conexão pelo Brasil se você estiver lá fora, e pronto, você passa a ter acesso a esse conteúdo. E o bacana é que se você quiser, você pode colocar a ExpressVPN direto no roteador da sua casa para todo mundo ter acesso a uma conexão segura, sem abrir mão de velocidade. Eles investem muito na estrutura para você manter a velocidade e ainda assim manter a conexão mais segura. E para saber mais sobre isso, você pode ir em expressvpn.com/adtrabalho e você vai ter um mês de graça primeiro para experimentar, ver como é fácil colocar não só no roteador, mas no telefone, computador, na Apple TV, como eu comentei, no tablet, enfim. E aí, se você assinar o plano anual, você tem 3 meses a mais ao final desses 12. Já teve um de graça, aí você usa 12. Ao final disso, tem 3 a mais ainda, só porque você foi em expressvpn.com/adtrabalho. Faz tempo, faz anos já, que eu uso o serviço deles, confio bastante, gosto muito, nunca tive problemas. Então vai lá, ou o link na descrição, mas vai lá, expressvpn.com/adtrabalho. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. E essa semana eu consegui ver um documentário muito legal sobre microbioma intestinal da Magellan TV, que por algum motivo é bloqueado no Brasil, né? Tive acesso a esse documentário enquanto meus colegas estavam chorando que não conseguiam acessar nem no YouTube, nem no site da Magellan TV. Eu estou aqui rindo à toa e curtindo o documentário. E eu agradeço a ExpressVPN por patrocinar o área de trabalho e me salvar como estudante também. Muito obrigado. E vamos lá, a Globo publicou nessa última semana a atualização dos princípios editoriais dela, agora prevendo como é que eles vão tratar IA, e não é tão diferente do que a gente comenta aqui que todo mundo deveria tratar IA, né? Que é checagem e transparência, basicamente. Então, eu não consegui ver o link ainda, porque eu tô aqui brigando com o meu PC, né? Mas eu já compartilhei de antemão o link para vocês, né? Porque faz parte do jornalismo ter os seus manuais de conduta, manual de redação, desde sempre é assim. E eu achei interessante, né, essa atualização dos princípios editoriais por causa da inteligência artificial, que tá mudando bastante coisa aí. E parece que o jornalismo aí vai colocar algumas regras também. A gente pode debater isso futuramente, depois que eu assistir, se tiver mais gente interessada, né? O link vai ficar aqui na descrição e a gente pode falar disso depois. Boa. Então, basicamente, eles falam assim, humano, máquina, humano. O humano faz a interação com o ChatGPT, o ChatGPT, a máquina, dá a resposta, o humano checa isso para saber se as informações que ele deu estão certas, mas é para dar aquele adianto que a gente comenta, né? Então, para mastigar documentos gigantescos, você interage ali com ele, dá as informações, você checa a informação se é isso mesmo e passa para frente. E transparência eles falam, né? Por exemplo, a parte de geração de imagem, de vídeo, nunca para confundir, se passar por uma coisa real, o que é o mínimo do mínimo do mínimo, né? Da responsabilidade com esse tipo de coisa, e sempre sinalizar quando for usado. Mas vai ter link aqui, achei que valia trazer isso, porque você vê que do pequeno ao grande, todo mundo está não só lidando com isso, mas passando a usar e dizendo que usa, e não há problema quando isso é feito para complementar, acelerar, otimizar um trabalho, e que isso gere mais, não só discussão, mas também mais informação sobre
como usar, como eu falei semana passada, usar IA não é vergonha, não é preguiça, é um adianto. Sorte de quem achou algum uso já para isso e que está servindo o trabalho, né? Uhum. Agora, Bia, na semana passada você falou o seguinte, né, sobre um estudante de medicina que tinha feito um vídeo super completo sobre como ele estava usando o Notion para o dia a dia dele, para os estudos, etc. E que se você ia buscar aí nos seus arquivos Evernauticos e que você traria isso mais para frente quando você encontrasse o link. E você encontrou o link, ele vai, é claro, estar aqui na descrição desse episódio. E o canal inteiro, né? Você falou que é um canal muito interessante, mas quer falar sobre esse vídeo? Então, eu acompanhava muito esse canal, principalmente na época da pandemia. Eu estava começando os estudos, estava com muito tempo livre, estava lidando com uma quantidade imensa de informação, tendo que estudar. E o Nazir, né, que é o dono desse canal, aí o Karma Magic, ele tem dicas muito legais, ele é muito tecnológico também. E esse vídeo em especial, ele é patrocinado pelo Notion, vamos deixar bem claro isso. Tem muita gente no YouTube patrocinada pelo Notion, mas o que o Nazir faz com o Notion é uma coisa de outro mundo. Ele usa efetivamente, é um heavy user, tem documentado praticamente todas as anotações dele da faculdade de medicina. Esse vídeo é da época da pandemia, né? Então já tem uns 3 anos, mais ou menos. Mas agora ele tá formado, tá fazendo as rotations dele, como é que chama isso em português? Internato, né? E ele compartilhou lá, ele foi atualizando ao longo dos anos o método dele de fazer anotações e criar um repositório de consulta constante, né, das disciplinas dele. É muito legal. Sugiro que vocês assistam o vídeo e com certeza tem muitos drops de informações aí que mesmo que vocês não estudem medicina, vocês vão conseguir aplicar no dia a dia, principalmente quem gosta do Notion. Mas dá para aplicar com outros softwares também, né? Mas funciona melhor no Notion, né? Eu já fazia algo parecido assim, só que no Evernote, eu uso no Samsung Notes, é um pouquinho diferente do método dele, né? Mas é muito legal, muito didático e vale a pena perder uns minutinhos ali vendo, porque ele tem dicas muito legais e outros vídeos ali da seção tech do canal dele ali. Ele é um fanboy da Apple, né? Evidentemente, mas ele usa tudo muito bem, com muita qualidade, viu? Uhum. Quando você mandou o link, eu comecei a ver e tava assim, como eu uso o Notion para estudar. Falei, beleza. Este vídeo é patrocinado pelo Notion. Falei, mas não. Conteúdo super bom e interessante, né? Ele vai mostrando como ele usa o Notion junto de... Existem os bancos de perguntas, né? Que para estudo, etc. Ele usa um chamado Pass Medicine, que é específico, obviamente, lá para medicina. E ele vai mostrando como ele vai organizando as perguntas, assuntos por frequência, porque quanto mais isso aparece nas perguntas, maior é a chance de aparecer nas provas e no dia a dia mesmo, na vida, né? Então, ele categoriza o estudo dele sobre fazer um recall ativo das coisas e o hiperfoco nos assuntos e informações, né? Como ele vai organizando os dados no próprio Notion para tirar tudo, não é que é o que é irrelevante, porque afinal tudo de informação para estudante de medicina, tudo pode ser relevante um dia, mas ainda assim separar o que pode ser ainda mais útil, né, e condensar ali. E no Notion ele me pareceu ter um esquema interessante, né, de copiar e colar as informações do banco ali de perguntas e na parte de cima, no cabeçalho daquela entrada sobre, sei lá, rabdomiólise, ele fazer um resumo do que está ali abaixo, nas palavras dele. Porque a hora que ele for bater o olho nisso, né, sendo o resumo dele próprio, a primeira coisa que ele viu, já ajuda a fazer o recall das informações quando ele estudou. E o que vem embaixo, que foi o que ele copiou e colou de outro lugar, ele faz aquele esquema que você faz muito, né, Bia? Sobre usar cores diferentes para categorias diferentes de anotações, e um bold, e listas, e etc. Achei bem interessante. Muita coisa do que ele usa, eu uso também. Muitas coisas que ele aplica. Eu passei a aplicar também essa parte das questões, né? É bem legal. A única diferença é que hoje eu centralizo muito no ChatGPT, né? Agiliza demais, ganho muito tempo. Mas na época eu mesma ia fazendo meu banco de questões ali, porque eu aprendo muito mais fácil tomando a lição de mim mesma, né? Pedindo que eu explique, que eu desenvolva os conceitos, né? Isso funciona super bem. Então, tem excelentes dicas lá, não só de medicina, mas como eu falei, vocês podem aplicar aí para qualquer área, tá? E eu vou unir isso junto com uma pergunta que a Mariana Bentivolio fez, que ela queria dicas, Bia, de usar IA
no livro texto, eu sei que você também uniu basicamente essas duas coisas e preparou aqui uma pauta bem completa sobre estudo e memória e como usar isso tudo, potencializar, cunhar. Então, Bia, eu vou só ficar quieto, escutar e aprender. Manda bala. Bora lá, então. Então, prometi, estou cumprindo, tá? Sobre esse podcast de hoje, né, eu dividi aí em 3 partes, né? A primeira, como ler livros acadêmicos. É uma coisa que está meio fora de moda, porque eu vejo que muito estudante estuda só por slide, o que é um erro, né? Porque você não constrói informações sólidas no seu próprio repertório de vida. Eu sou uma estudante lá dos anos 90 ainda, o que a gente tinha era xerox e biblioteca, né? Não tinha internet. Então, hoje parece que as pessoas querem tudo muito mastigadinho, tudo pronto. Eu gosto de slides bem feitos, eu estudo por slides também, mas slide de professor, para mim, é um roteiro, é um guia do que é mais importante, né? Eu gosto sempre de solidificar as minhas informações nos livros texto. Até porque vocês vão ver que muito dos slides dos professores, as imagens, o que ele elabora, é baseado nos livros que estão lá na ementa que ele indica, né? Então eu vou falar aqui de livros acadêmicos, como estudar qualquer coisa, algumas dicas, né, para vocês aprenderem, estudarem melhor, serem autodidatas. E por fim, memória, né? Os 2 assuntos aí têm a ver com memória também, então como melhorar a memória de longo prazo. Vamos começar com livros acadêmicos, né? É uma pedra no caminho de muita gente, né? Porque o professor passa lá uma bibliografia básica, uma bibliografia sugerida, então tem uns 5 livros ali, depois mais uns 5 livros, né? E você fica meio perdido. O que eu vou ler, o que eu vou estudar aqui, né? Hoje, muitas universidades, acho que a maioria tem aí o acesso virtual, é uma das coisas que a pandemia deixou de legado pra gente, né? A melhoria das bibliotecas digitais para os estudantes. Então, essas dicas que eu vou passar aqui vão funcionar para livros em formato PDF, formato Kindle, formatos digitais, tá? Como é que você vai saber se o tal livro acadêmico vai ser bom ou não para você? Porque tem livros acadêmicos bons, tem livros que são mais didáticos, outros menos didáticos, tem aqueles bem maçantes, né? Então é interessante, já que nós temos acesso digitalmente a esses livros, vai lá, pegue todos eles, pelo menos dê uma folheada, veja como é que eles são estruturados, veja se no programa da disciplina que o professor passou, veja se os capítulos realmente estão estruturados essencialmente da forma com que as aulas serão constituídas, né, ao longo do semestre. Então vai ter livros que você vai gostar mais dos gráficos, livros que você vai gostar mais do texto. Agora, para você selecionar o seu favorito, aquele que vai ser mais útil, além de consultar o sumário com os tópicos, ver se realmente está tudo dentro daquilo que você vai estudar, é interessante ver como que os capítulos são construídos, né? Vai lá no finalzinho de cada capítulo, os bons livros vão ter um resumo do capítulo e os melhores livros vão ter até um questionáriozinho no final. Eu adoro livro que é assim. Por quê? Antes de você ler 40 páginas de um capítulo, comece pelo final, né? Leia o resumo do capítulo e leia as perguntas, porque sabendo disso, você já vai lá no texto, vai ler as informações já sabendo o que é importante, o que você realmente tem que destacar. Então, comece pelo fim, essa é a minha primeira dica, tá? Tem livros que são muito bons, mas não tem resumo, não tem questionário, não tem nada, e são muito texto, né? Poucas imagens. Eu tenho um de epigenética que foi recomendado pela minha professora, inclusive, que é fabuloso, completíssimo, mas ele é bem maçante. Então, o que eu faço? Eu pego o capítulo do meu interesse ali, recorto, salvo como um PDF, e meu amigo ChatGPT vai fazer o trabalho que os editores do livro não fizeram, que é elaborar um resumo e fazer um questionário com as principais perguntas dos assuntos do texto. Olha, funciona, gente. Funciona muito bem, tá? E aí, a partir dessas perguntas, lá vou eu, volto no texto de novo e começo a estudar. Um erro de muita gente é pegar um capítulo do livro e ler como se fosse um livro qualquer, sei lá, um romance, ler de forma linear. Isso é um erro. Na segunda página você já vai estar, ai, que saco, meu Deus do céu.
E muito do prazer de ler e de estudar é pelo engajamento emocional que você cria com o assunto. Então, quando você se empolga, vê imagens bem didáticas, você procura vídeos também, materiais externos, links externos, e você se interessa por aquele assunto de verdade, vai ser muito mais fácil engajar com o conteúdo depois, tá? Então, façam isso, tá? Criem resumos, criem questionários e estudem já tendo em mente do que é importante para aquele assunto, tá? Uhum. Vocês lembram do princípio de Pareto, 80-20? Isso vale para estudos também, tá? Porque basicamente 80% da importância de um assunto que você está estudando tá em 20% da informação. Então, saber sintetizar e saber extrair o que é importante mesmo é uma arte aí que você vai desenvolver com o tempo, tá? E aqui a gente entra no segundo tópico, como estudar qualquer coisa, né? Como que você vai pegar um calhamaço de slides? Falei já para vocês que eu tenho aulas que tem 100 slides, né? Como é que eu vou pegar esse calhamaço de coisa? Às vezes você tem videoaula para assistir também, tem o capítulo do livro, né, em questão, referente àquele assunto. Como é que você vai estudar tudo isso? Tá? Isso é uma coisa que eu demorei para aprender porque ninguém ensina. É complicado. E muito do que eu aprendi sobre aprender foi com a Barbara Oakley. Aliás, o Marcos vai deixar o link dela aí. Ela tem palestra no TED, ela tem livros exatamente com esse título, Aprendendo a Aprender, Learning How to Learn. Olha, essa é aquela professora, sabe aquelas professoras que você tem vontade de, no final, dar um abraço e um beijo nela? Ela é fabulosa. Bom, tem que ser, né? Tá falando de didática, de ensino, qualquer palestra dela é sensacional. E ela é uma pessoa que se formou em exatas, tendo uma dificuldade imensa em exatas na infância, na adolescência, reprovava, ia mal, e ela acabou virando expert nisso. Então, com certeza, ela tem muito a ensinar para vocês, tá? E, pessoalmente, quando eu pego um calhamaço de slide, um capítulo grande de um livro, tá? Primeiro, você tem que fazer um preview do conteúdo que você vai estudar, né? Além de consultar o final do livro, como eu falei, que tem as perguntas, que tem o resumo, folheie as páginas do livro e folheie os slides também. Observe tudo, veja como é que a aula está estruturada. Por ali você já vai ter uma ideia dos títulos, dos subtítulos, né? Os gráficos, aqueles que você acha mais importantes, os que chamam mais atenção, os títulos também das sessões, e comece a organizar pela visão macro, tá? Pegue uma folha de papel ou então pegue um sistema digital. Eu prefiro que vocês façam no digital, já vou explicar por quê. Abra lá o OneNote mesmo no seu PC, ou então um app de anotações, use a sua caneta. Lembrando que escrever à mão é sempre melhor que digitar, né? Mas quando eu tô com uma quantidade muito grande de informação para trabalhar, eu acabo digitando mesmo, por questões de tempo, né? Eu começo ali, abro uma nota nova, coloco só os títulos, os subtítulos, os títulos dos gráficos, subtítulo das sessões. É a visão macro da coisa, como é que o capítulo, como é que os slides estão estruturados, tá? A partir disso, vindo do início até o final, você já tem uma visão grande do que se trata aquelas informações, e você já vai saber mais ou menos o que filtrar quando começar a se aprofundar. Então, depois de fazer todos os títulos e subtítulos ali do capítulo, daquela aula, você vai voltar para eles e voltar para o início dos slides, o início do livro, e vai começar a colocar os detalhes, primeiros detalhes, as coisas mais importantes, conceitos, fórmulas, exemplos, né? Então, por isso que é legal você fazer, por exemplo, no OneNote, ali digitando, porque você vai abrindo espaço e vai ampliando ali cada sessão, né? Isso é bem difícil fazer com caneta e com papel, né? Vai virar uma bagunça depois para organizar, dá um pouco de trabalho. Então, faça digitalmente essa primeira parte para ter uma visão macro. E a partir da aula que você teve, a aula expositiva, dos vídeos que você já assistiu, você já sabe mais ou menos aonde que é interessante adicionar detalhes. Lembre-se do 80-30, né? Então você já leu o capítulo, você já marcou ali o que é importante. Eu às vezes não tô com o computador na mão aqui, então eu
eu uso marca-texto, né? Eu marco só os títulos e os subtítulos com cor de rosa, né? E fórmulas, exemplos, definição de conceito, eu uso amarelo. Aí só depois, quando eu tô em casa, eu vou pro computador, eu meio que começo, entre aspas, a passar limpo. Coloco os títulos, os subtítulos e vou adicionando detalhes mais pra frente, tá? Então, os detalhes que realmente importam, você só vai colocar ali baseado nas informações de aula. Porque num capítulo de um livro tem muita coisa que às vezes não vai ser interessante, que o professor não vai abordar. Então, não perca tempo com essas partes aí. Foque no que realmente interessa e naquilo que o professor chama atenção. Sempre que tem alguma coisa que ele dá um destaque, eu percebo que ele se prende mais na aula falando, eu faço uma estrela cor-de-rosa nas minhas anotações, porque eu já sei que ali, aquela parte, eu tenho que ficar mais dedicada e estudando melhor, né? As partes que ele vai pulando, slide que ele vai pulando, então isso aí eu nem dou muita atenção também, tá? Então, isso é importante fazer no dia da aula, tá? No mesmo dia, aquela regra do professor Peer lá, a aula dada, a aula estudada hoje, né? Por questões de memorização, de retenção. Às vezes você não tem muito tempo, chega cansado, tem muita gente aqui que trabalha, estuda à noite, tá? Mas nem que você tire 15 minutos antes de você dormir, tá? Pegue só os títulos e os subtítulos, pegue a visão macro daquela aula e deixe para desenvolver em outra ocasião. É melhor você fazer pouco várias vezes, né, do que fazer muito de uma vez só. Para sua memória de longo prazo, um pouquinho todo dia é melhor do que você perder um fim de semana inteiro, horas e horas estudando. Você vai perceber que na semana seguinte você não vai lembrar de mais nada. Então, se você tirar 15 minutinhos do dia para rever aquela aula, anotar só os tópicos e subtópicos, olha, na semana seguinte, quando você for revisar ela, antes da aula seguinte, parece que tudo vai voltar magicamente na sua mente. É muito legal isso, tá? E para ser rápido, gente, o macro, tá? Não percam tempo com detalhes, tá? Quando for fazendo as revisões, você mesmo começa a filtrar. Isso o Nazir, no livro dele lá, ensinando a fazer anotações, ele costuma reescrever para relembrar. Eu faço muito isso também nas matérias que tem muita informação e muita coisa para memorizar. E a cada vez que você vai na semana seguinte, né, relembrando aquilo, você vai condensando mais, até chegar perto do período da prova. Você pega uma folhinha pequenininha ali, de cabeça mesmo, você já estrutura aquilo que você estudou sem precisar consultar. Então você não perde horas e horas estudando para a prova, né? Você está só relembrando aquilo que de pouquinho em pouquinho você ia vendo toda semana, tá? Então não percam horas e horas e horas em cima do mesmo assunto, tá? Prefira estudar um pouquinho todos os dias, que a sua memória de longo prazo vai agradecer bastante, tá? Depois que você já fez tudo isso, né? Você não fez, obviamente, tudo isso no mesmo dia, né? Você vai fazendo revisões. A melhor parte que realmente vai fazer diferença para você dominar aquele assunto é começar a repetir sozinho os conceitos, de preferência explicando para alguém, né? Eu acho que isso é uma técnica de estudo cientificamente comprovada como a melhor, né? Melhor maneira de você aprender uma coisa é ou fazendo, né? No caso de uma disciplina prática, assim. Na época da odonto eu fazia muito isso, eu assistia aula teórica e eu percebi com o tempo que antes de eu voltar para aquela teoria para estudar o que foi dado na aula, eu fazia a aula prática referente àquele assunto, porque parece que na teoria tudo faz sentido quando você tem aula prática, e depois que eu tinha aula teórica e aula prática, aí sim, em casa, eu pegava os livros, xerox, etc, e aí dedicava mais atenção e estudava com mais profundidade, porque aí tudo fazia sentido na cabeça, né? Você não esquece mais. Então, essa parte também é bem importante. Mas você pegar um colega seu ali que está com dificuldade, né, não sabe aquele assunto, pegue ele ali num cantinho um dia, lá faça uma revisão, chame ele para estudar, mas na verdade chame ele para você ser o professor dele. Procure explicar os conceitos daquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu. No começo você vai sentir uma dificuldade enorme e vai ficar frustrado. Caramba, estudei tanto isso e agora eu não consigo repetir. Então, você ensinar coisas para alguém realmente exige um empenho, é uma coisa que você pega com o tempo, mas olha, nunca mais você esquece aquele assunto, tá? E, por fim, minha última dica é por que a gente lembra para sempre certas coisas e outras coisas não, né?
A gente lembra de uma letra de uma música, uma série, um filme que a gente gostou muito. A gente sabe repetir, às vezes, até os diálogos dos personagens. A memória de longo prazo está ligada ao sistema límbico, está ligada às emoções. Então, você tem que dar um jeito de engajar com o conteúdo que você está estudando, buscando algum propósito, deixando as coisas divertidas, mais animadas. Se o assunto é maçante, você vai ter que fazer uma mágica ali para ele ficar interessante. Sorte que existe o YouTube hoje em dia. Tem professores maravilhosos que pegam os assuntos mais chatos do mundo e, né, vocês vão ver algumas aulas de cálculo, por exemplo, que tem milhões e milhões e milhões de views. Você entra nos comentários, é só a gente agradecendo o professor ali, porque tem professores que realmente têm o dom. Né? Então, você vai ter que dar um jeito de explorar melhor aquele assunto, deixar de uma forma divertida, mais simplificada, alguma coisa que faça você se engajar e ficar interessado, criar uma conexão emocional, caso você queira reter aquele conteúdo para sempre. Né? As revisões sistemáticas são muito importantes, tá? Quando eu estava estudando para o vestibular, tal, eu tinha um esquema ali de revisões, dava um trabalhão, mas no mundo acadêmico é mais fácil. Basicamente um dia antes ou no mesmo dia, revisar a aula anterior, 15 minutos. Aquilo ali que você já fez, que você estruturou, né? Só volte para os slides e se você quiser consultar informações específicas, você tem que voltar naquele resumo que você fez, que você estruturou. Esse é o segredo da memorização, tá? Pegar resumo pronto de amigo, resumo pronto da internet. Nessas horas o ChatGPT pode até te salvar se você tiver com alguns prazos apertados, mas você não vai guardar a longo prazo essas informações, não. Quando você faz, aí sim, é realmente para sempre. E acho que é basicamente isso. O que você acha, Marcos? Eu acho interessante que você foi comentando, não façam isso, e eu pensando, nossa, na época da escola eu fiz isso que ela falou pra não fazer, eu fiz isso que ela falou pra não fazer, eu estudava só de fim de semana, na véspera da prova, é óbvio que era uma tragédia, não ia bem, né? Uhum. Então, e hoje faz muito mais sentido essas recomendações que a gente escuta desde sempre, mas a hora que vocês... Um dia elas encaixam, né? E hoje encaixa isso de você. Viu a aula, faz o resumo no dia da aula, estuda isso no dia da aula, que tá tudo fresco ali, e você cataloga melhor nas gavetas do seu cérebro. Você organiza, que nem organiza seu quarto, que só faz sentido pra você, é a mesma coisa com as informações, né? A mesma coisa para explicar para alguém, né? Porque para explicar para alguém você tem que ter entendido primeiro. E acontece comigo, não sei se acontece, imagino que aconteça com a gente, de às vezes eu tô falando sobre um assunto, se eu vou explicar isso para alguém, aí eu entendo. Enquanto eu tô explicando, eu entendo. Aí passa a fazer sentido, ajuda também a catalogar ali na cabeça e tem aquela história, né? Se você consegue pegar um tema complicado e explicar de um jeito simples para uma criança, você entendeu esse tema, de fato. Você tem domínio sobre ele e sabe moldar para adaptar e passar essa mensagem de diferentes formas, para diferentes níveis de compreensão e etc. Uhum. E isso você falou de aula de cálculo no YouTube, etc. Tem gente que é muito boa em contar a história, né? O assunto é quase a desculpa para contar a história. Isso vai desde aulas de história mesmo até isso de cálculo, né? Uma coisa mais cabeçuda mesmo e muito mais... ali, né, tem uma estrutura certinha para o que é e etc, mas ainda assim você envolveu, e não é contar uma história assim, Pedrinho tinha 4 balas, não é isso, mas ainda assim, a forma de você contar e de passar esse conhecimento é 90% da aula, né, o assunto é só o ingrediente da receita, né, você entrega o bolo. Então, tudo isso que você recomendou teria sido muito útil para o Marcos do passado, mas o Marcos do passado não ia prestar atenção, esse é o problema, né, então... A gente tem que entender que existem 3 etapas ali para você construir um conhecimento, né? Primeiro você tem que entender, segundo você tem que aprender e o terceiro você tem que dominar. É uma sequência. Primeiro a aula expositiva, a aula com o professor, o quadro, o slide, é entender. Você vai entender aqueles conceitos. O aprender tem muito com hands-on, com fazer lista de exercícios, isso é aprender. E o dominar é quando você pega uma lista de exercícios e aí você define mais ou menos de acordo com o seu objetivo, quanto você quer dominar, mas eu estipulava 80%. Se eu pego uma lista e acerto 80%, eu considero que eu domino aquele assunto, tá? Então,
Tem o entender, o aprender e o dominar. É tudo um processo. E o dominar é quando você chega para alguém e você consegue dar uma aula sobre aquele assunto, né? Além de responder as questões com desenvoltura, acertar a maioria delas, você consegue repassar aquele conteúdo com facilidade para alguém e nunca mais esquece, né? O professor que ensina um certo assunto, ele realmente domina aquilo para o resto da vida. Então, se vocês aplicarem isso na vida de vocês também, e entender que existem essas 3 fases, tudo vai fazer muito mais sentido no seu processo de aprendizagem. Em que etapas você acha que faz mais sentido usar IA para te ajudar a fixar, organizar e estudar? Ou em que etapas ainda é melhor fazer por conta própria e quebrar a cabeça até isso encaixar nas gavetinhas? Exato. Pois é, eu tô pensando em fazer uma continuidade desse podcast para diferenciar um pouquinho exatas, humanas e científicas, vamos dizer assim, né? Porque tem maneiras diferentes de você usar IA e maneiras diferentes de você estudar aquele assunto, né? Bom, quem é de exatas aqui sabe, é lista, 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 é treino, treino, treino. Não tem outra maneira de você aprender, tá? Agora, numa matéria, eu estudo STEM, né, vamos dizer assim, então eu tenho uma disciplina que é fisiologia, uma quantidade absurda, né, de informações, neuroanatomia, uma quantidade absurda de decoreba. Aí outra aula é análise de dados, eu uso R, olha só, aula de programação, e a outra é uma aula de epigenética que mistura um monte de coisas com conceitos e coisas pré-existentes e tem várias maneiras de se estudar. Então, eu uso IA para algumas coisas, para outras eu tenho que treinar, decorar. Neuroanatomia é complicado, né? Eu prefiro usar atlas de fotografias do que atlas esquemáticos. Na teoria, sim, funciona muito bem. Para você, aquela primeira parte lá, o entender, né? Tem um esqueminha, um desenho, maravilha. Mas na hora de dominar, tem que ser nas fotografias, né? Você vai pegar a base do encéfalo ali. Deixa eu localizar os principais nervos cranianos aqui. Gente, é um pesadelo isso. Fica muita estrutura para decorar. Então, nesse ponto, acho que a IA não consegue me ajudar muito, não, sabe? Eu tenho que repetir, até decorar o nome das estruturas. Uhum. Então, para algumas coisas vai funcionar, você pode usar de um jeito. Para outras coisas você pode usar de outro jeito. Listas de exercícios, se o professor não passa, com certeza você acha na internet, tá? E a dica que eu dei lá no comecinho, né? Se o seu capítulo de livro não tem perguntas, joga lá o PDF pro ChatGPT, fala, GPT, faz uma prova para mim com questões discursivas, ou questões de múltipla escolha, ou questões do jeito que você quiser. A partir desse conteúdo, o ChatGPT faz uma prova para você, um simulado. Então, funciona super bem. E desde que eu comecei a fazer isso, né, eu perco muito menos tempo estudando e as notas melhoraram muito, porque eu gosto de estudar, eu aprendo muito com questões. Eu gosto quando o GPT faz as perguntas para mim. E, nossa, quando você tem o material do professor, essa é a vantagem de você digitar também algumas coisas. Algumas matérias eu digito por esse motivo. Porque aí eu jogo lá para o GPT entender melhor, né, não tem escrita cursiva. E ele mesmo já sabe o que tem mais chance do professor pedir na prova, porque ele sintetiza a partir do que foi lecionado, né? É muito diferente, às vezes, do que está no livro. No livro tem um monte de informação que nunca vai ser cobrada. Então, tem maneiras e tem maneiras. Se vocês quiserem, a gente faz uma parte 2 desse podcast aqui. A gente fala só humanas versus científicas versus exatas. Pode ser? Sim, e pessoal, mandem pra gente em gigahertz.fm/feedback como vocês preferem que a gente explore esse tema, porque eu acho que ele é bastante pertinente. Tudo bem que agora acabou de entrar de férias todo mundo, né? Ninguém quer pensar em estudo, mas vai ser útil mesmo assim. Eu acho que você se preparar... Não, vocês já assistem, já se preparam para o próximo semestre. Exatamente. Eu gostei muito dessa sua dica, que em retrospecto, né, ela pode até parecer meio básica assim, mas faz muito sentido, né? Se você olhar primeiro o resumo do capítulo e depois as perguntas, e aí você lê o capítulo, cada vez que o capítulo fala sobre alguma coisa que cai nas... então tá, né? Isso aqui é importante de verdade. Eu já vi isso, verdade. Então faz sentido você fazer os spoilers da prova antes de estudar, porque aí a hora que você estudar, você vai prestar muito mais atenção nos pontos que são cobrados lá na frente por algum motivo, né? Ou são os mais importantes de verdade, ou que é importante você saber mesmo.
Então gostei bastante desse método. Se um dia eu voltar a estudar, esse vai ser um dos primeiros aqui que eu vou adotar nessa aquisição de conhecimento. E só fazendo uma correção aqui, agora que eu anotei, né, eu escrevi, eu falei humanas, exatas e científicas. Essas científicas eu estou falando de ciências naturais, né? Física, química, biológicas, né? Então eu separei aqui humanas, exatas, que daí entra matemática, programação, e ciências naturais, né? Que entra medicina, entra as carreiras de ciências naturais de uma maneira geral, né? Física, química, biologia e tal. Então, já tô anotando aqui, já anotei e vamos preparar aí para um futuro episódio como estudar essas 3 áreas de maneiras diferentes usando AI, usando o ChatGPT. Boa, então mandem dúvidas, perguntas, expectativas do que vocês acham que vale a pena a gente discutir aqui, porque eu acho que isso é bem importante, isso pode ser um guia bem legal para todo mundo. E agora, para finalizar o episódio de hoje, eu vou trazer uma pergunta mandada pelo Gabriel Pérez, justamente no gigahertz.fm/feedback, que foi o seguinte: há algum tempo, algumas contas da Apple, por algum bug lá, eles nunca explicaram, mas o pessoal abriu o iPhone uma manhã e falou assim, escuta, põe sua senha aqui. Faz login na sua conta. A pessoa fazia login e fala, errou a senha, pá, tá travada a sua conta. E era um pandemônio, né? Foi justo quando a Apple lançou também um negócio de que você, para trocar a senha, precisava esperar 1 hora, porque era para corrigir uma falha de processo ali, que os ladrões conseguiam trocar a senha do iCloud. Enfim, o Gabriel falou assim, cara, pensando nisso, de correr esse risco de, às vezes, você, a troco de nada, ficar bloqueado para fora da sua conta, que estratégia vocês têm para fazer backup de dados do iCloud, e em especial para as fotos do iCloud? Então eu sei que você, Bia, não usa necessariamente fotos do iCloud, eu posso, na verdade minha estratégia não é uma estratégia, eu posso falar já sobre isso, mas abrindo um pouco esse espectro, como é que você lida com esse backup, não só de dados, mas especialmente de fotos, porque dados até dá para você replicar. Foto não, né? Foto de 10 anos atrás, aquela viagem que você fez, perdeu, né? Como é que você lida com isso? Puxa, eu tô numa fase de transição aqui agora, porque eu voltei a assinar o OneDrive na minha conta pessoal, né? Eu tava com uma conta acadêmica aqui, eu tava com as minhas coisas todas lá, então eu tô reestruturando aqui, viu, Gabriel? Então, no momento, tá tudo num HD físico mesmo. Algumas coisas estão no celular, algumas coisas estão no HD físico e algumas coisas estão em nuvem. Então, eu ainda vou organizar, mas eu pretendo usar o OneDrive para isso, tá? Porque agora eu assinei e vou voltar a usar minha conta pessoal lá. Eu sei que dá para organizar. Não é igual ao Google, não é igual ao iCloud, mas eu gosto de confiar no meu próprio esquema aqui. As fotos do dia a dia, a família, a rotina, assim, dá para deixar isso por conta do software que organiza as fotos, mas foto de trabalho, de estudos, as coisas mais assim importantes, vamos dizer assim, né? Eu ainda uso pasta e subpasta, porque eu uso assim há 20 anos, 30 anos, e vai continuar funcionando para mim assim, né? Assunto tal, subassunto, e se tiver timeline, assim, eu coloco lá o mês tal, o ano tal. Tem muita coisa de aparelho, muita coisa de software, coisa que eu ensino, resenhos, faço resenhas, então é mais sentido organizar por tempo, por ano, essas fotos, tá? Então, é mais ou menos assim. Eu acho que quando tiver mais ou menos organizado, estruturado, o Marcos vai saber, né? Eu tô nesse perrengue com o PC aqui, mas eu atualizo com certeza, tá bom? Boa. Tem uma dessas máximas de internet que depois desse problema da Apple fez mais sentido, né? Que nuvem não é backup. Porque backup é uma coisa que você está controlando, você sabe o que está acontecendo, é uma coisa estruturada que eu digo assim, você está fazendo de tempos em tempos, você checa, estão funcionando, etc. Dito isso, eu uso a nuvem como meu backup de fotos. Se as fotos estão no iCloud, se um dia elas sumirem, elas sumiram. Então, eu não tenho nada... Sim, vou ficar triste, chateado, tem um monte de coisa, momentos que não vão poder ser replicados, mas, putz, isso entra um pouquinho na categoria... É meio nihilista, mas o que eu posso fazer? É assim que eu penso, né? Eu tenho uma quantidade finita de coisas com as quais eu consigo me preocupar por dia, e essa não entra na lista. Tá resolvido, tá lá, se perder, vai ser terrível, mas perdeu e vai seguir. Eu sei que não é a solução que o Gabriel estava querendo... Mas talvez filosoficamente desperte alguma coisa em mais pessoas, né?
Mas é claro que existem estratégias, por exemplo, de você, que nem você falou, né? Você tá usando, agora você tá com tudo armazenado aí no drive físico, o que me deu uma gasturazinha, né? Pensar num drive físico só guardando tudo assim, mas é temporário, transição, né? calma, é temporário, eu tô organizando ainda, né? Mas eu continuo com a mesma filosofia que eu sempre tive. Um backup só é a mesma coisa que nenhum. Uhum. Então, eu uso um backup físico e uso um backup na nuvem, né? Na época que eu tinha consultório, isso vale para quem tem escritório também, eu tinha um backup físico que ficava lá e um que ficava em casa, né? Isso é a lição que todo mundo aprendeu depois do atentado do World Trade Center, né? Sim. O pessoal tinha o backup do prédio do lado, então você tem que deixar uma cópia física bem longe da original, né? Essa é uma lição que todo mundo aprendeu. E nunca carregar backup com você em HD, tá? Eu levo o meu computador e já levo o meu HDzinho junto ali. Isso aconteceu com uma amiga minha, ela foi assaltada, ficou sem o computador, ficou sem o backup. E aí? Complicado, né? Então, eu sugiro que você tenha um físico e um na nuvem. Eu acho que já dá uma segurança importante. E fazer backup não é mais penoso igual antigamente, né, Marcos? Se você tem Mac, nem se preocupa, você pluga lá e deixa que o sistema cuida de tudo sozinho, né? E mesmo para o Windows tem alguns HDs aí que já tem um softwarezinho, tem um sisteminha de copiar tudo automaticamente. A ideia é que você faça isso pelo menos uma vez por semana, né? Eu ainda tenho a minha manutenção é sempre de tudo na minha vida, é sempre fim de semana, né? Então é só plugar ali, tem um lembretezinho no Todoist ali, fazer backup, eu já sei, né? Só ligar na USB, o resto o sistema cuida de tudo. Só não deixem de fazer, não importa o método. Excelente. E Drive sempre entra em promoção. Qualquer desculpa que as Amazons da vida têm, eles inventam e botam lá, tá, o Passport WD de 500 por 200. Aí vale a pena aproveitar, né? Isso acontece com frequência, né? E peguem recomendações de amigos, tá? Cuidado. Eu já comprei na AliExpress, tá? Mas era tudo link muito recomendado e tal, porque a chance de você comprar gato por lebre nesses sites, encontrar HDs muito baratos, você descobre que 1 tera, na verdade, era 10 GB. Isso acontece muito com cartão de memória também, então fiquem espertos, tá? Com isso não se economiza mesmo, porque aí sim, né? Se você teve o trabalho de comprar um negócio, etc., você está valorizando muito os seus dados, mas colocando em cima de uma estrutura que talvez não seja melhor, né? Então, vale a pena gastar um pouco mais para ter um... Falhar, ele pode falhar, tanto o mais caro do mundo quanto o mais barato. Aliás, o Cocatec, Gustavo Faria, ele diria, falhar, ele vai falhar, a questão é quando, né? Ele até falou, você vai comprar drive externo, não compra os dois juntos, que são o mesmo lote de fabricação, que eles vão ter a data de validade meio parecida. Compra separado, espera um pouquinho, compra de marcas diferentes. Eu achei uma boa dica para complementar isso aí. Mas é achar estruturas diferentes, mas acho que a melhor forma que você pode ter é você ter um backup de nuvem, que não é backup, a não ser que o serviço seja... Porque iCloud, ele até tem, né? O contrato está dizendo que ele vai oferecer a hospedagem das suas coisas, mas não um backup. Você pega um serviço tipo Backblaze, que o SLA, o motivo da empresa existir, o contrato está lá. Nós vamos fazer backup dos seus dados. Aí é uma outra coisa que fica um pouco mais à prova de desastre, apesar de não ter nada à prova de desastre. Então você ter um serviço específico de backup junto de um backup físico seu, já pode ser um bom caminho. É claro que eu estou falando tudo para vocês fazerem que não é o que eu faço, mas ainda assim eu sei que eu que estou errado aqui, que sou exceção. Então, espero ter ajudado não só o Gabriel, mas mais pessoas que tenham esse tipo de dúvida mesmo. E se vocês acham o serviço de armazenamento caro, né, nuvem caro, que um bom HD é caro, experimente perder tudo, aí você vai ver o que é caro. Excelente. Muito bem, para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/106 ou dá uma espiada nas notas aqui do episódio. Lembrando que para mandar perguntas, dúvidas, sugestões, feedbacks, gigahertz.fm/feedback. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações, recomendam e ajudam o Área de Trabalho a chegar cada vez mais longe, e a você, Bia, por semana após semana, ajudar a gente a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto maravilhoso, nossos patrocinadores que estão viabilizando ele e, claro, os nossos ouvintes, vocês que mandam sempre dicas, sugestões, comentários, estão pautando sempre os nossos episódios e a gente agradece muito vocês e vamos voltar
a esse assunto mais pra frente, justamente dependendo do que vocês querem, tá bom? Para vocês me encontrarem no Telegram, mandar mais dicas, mandar mais temas pra gente abordar aqui no Área de Trabalho, escrevam para @BiaCunze. Vocês também podem mandar lá no meu Twitter, @GarotaSemFio. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Instagram e no Threads. Eu apresento por aqui com o Felipe Espósito às segundas-feiras, o A Fonte, e com o Gustavo Faria e também Guilherme Ramba às sextas-feiras, o Área de Trabalho. Apresento para a Aluro Hipsters Fora de Controle, que é sobre inteligência artificial, e escrevo todo sábado para o Mac Magazine, no último fim de semana, sobre um paralelo que eu encontrei entre o Vision Pro e o Apple Watch Edition. E se tiver saído só o Edition lá em 2015, para os modelos mais baratos terem saído depois, é uma exploração que eu faço ali de um e se, né, no melhor estilo Marvel. Vai ter link na descrição e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.